Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios que não são cristãos. Como é haver quem abuse da madrasta, mulher de seu pai? Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. 3, todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. 6. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 9. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair desse mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, crente da Assembleia, daqui, cheio de fogo, for devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com o tal, nem mesmo sentar na mesa para comer. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Meu irmão, para dar glória a Deus está meio difícil, não está? Mas nós estamos aqui estudando a palavra Coríntios, não tem escolha não. Para chegar lá no capítulo 11, que vai falar do Espírito, da Santa Ceia, e depois o 12 vai falar sobre os ministérios, as obras, os dons, e depois chegar no 13, que vai falar sobre o amor, temos que passar pelo 5. Para relembrar aos irmãos, esta igreja ela é cheia de poder, conforme o capítulo 1. Esta igreja ela tem todos os dons se manifestando, conforme capítulo 1, todos os dons se manifestando. E não são os dons só do Espírito, porque estamos acostumados a entender, falar em dons, pensamos logo nos dons do Espírito, nos 9 dons do Espírito. Mas existem os dons de Deus e os dons de Cristo. Que vamos estudar isso apropriadamente quando lermos o capítulo 12. Vamos aguardar, se Deus assim permitir, ele não voltar. Mas esta igreja era cheia de todos os dons. Que todos? Os do Espírito,
os de Deus e os de Cristo. Essa igreja também era próspera. Essa igreja, ela tinha, conforme o capítulo 1, ela tinha todo o conhecimento. Nenhum dos dons vos falta, porque fostes enriquecido nele em toda a palavra e em todo o conhecimento. Versículo 5 do capítulo 1. Então, é uma igreja cheia de dons, menos de conversa. Não tinha conversa no culto nessa igreja. Tinha dons, muito conhecimento e muita palavra. Então era uma igreja cheia de conhecimento, cheia de palavra, cheia de todos os dons. Cresceu bastante, se fortaleceu. Deus passeava no meio dela, se manifestava, curas, línguas estranhas. Vamos ler no capítulo 12 que muita gente falava em línguas estranhas. Falava em tanta língua estranha que às vezes até tirava o senso de que é um culto racional, que ninguém entendia as línguas estranhas e ficava todo mundo sem entender. Uma igreja poderosa. Mas os da casa de Cloé ou Chloe avisaram a Paulo que havia algumas pendências, algumas situações que Paulo precisou escrever esta carta para justamente trabalhar as necessidades de uma igreja grande, de uma igreja próspera, de uma igreja abençoada, de uma igreja que tinha todo o conhecimento, toda a palavra e todos os dons. E aqui no capítulo 5, Paulo chega com a autoridade de apóstolo. Irmãos, ninguém saia por aí pegando o capítulo 5 e inventando de aplicar. Aqui é a autoridade de apóstolo. Aqui, Paulo, esse tratamento aqui muito pesado, muito profundo, era a autoridade do apóstolo. A autoridade daquele que tinha implantado a igreja. A autoridade daquele que tinha feito essa igreja nascer. Ensinado esta igreja. Ajudado a descobrir a palavra e os dons e os mistérios de Deus. Então ele era o pai desta igreja. Lemos na semana passada que Paulo escreve dizendo que não existe muitos pais. Que não existe muitos pais. Ele era o pai desta igreja. Ele diz no capítulo 4. Ele era o pai. Então, quando ele viu essa problemática, ele chegou com muita vitalidade, com muita autoridade, com muita força. Alguns escritores dizem que com muito exagero. Mas o exagero que temos, irmãos, ele está diretamente ligado ao contato e ao relacionamento que temos com as pessoas. Quando você está na sua casa, que alguém faz algo que você já disse tanto, não faça, não faça, não faça. E você se levanta como leão e fica brabo, homem, mulher, todo mundo da casa é filho, e fica brabo e bate porta e faz o remeleixo lá de brabeza. Quem é de fora diz, oxe, que coisa feia. Quem é de dentro não diz tanto que é coisa feia, porque aquilo é do dia a dia da família. Quem não brigar em casa é doido, não é? Quem não se alterar em casa, quem não discordar, é porque é doido, é doido. O pastor Neco dizia que se um casal não brigar não briga de trocar tapa, discutir. Ele dizia, o casal que não discute, um diz uma coisa, o outro não aceita e fica ali, é doido.
Mas isso não se estende a casal tá dando tapa um no outro. Isso não é negócio de doido, não. Isso é Satanás que entrou no coro e estão trocando tapa. Jogando objeto na cara do outro. Isso já é o cão. Não é nada de sentimento, nem sangue quente, nem que é sanguíneo, nem que é não. Isso é já safadeza. Isso é pisa nos dois. Se os pais puderem ir lá com o cinturão e descer o sarrafo, é muito bom que aconteça. Mas discutir e tal. Então, Paulo, quando chega com essa autoridade, eu espero que os irmãos entendam, para não se escandalizar, é porque ele conhecia cada um. Ele ganhou cada um para Cristo. Ele pregou, ele batizou, ele orou, foram batizados com o Espírito Santo, os dons foram distribuídos, ele separou obreiros. Então, ele tinha esta autoridade. Para depois você, que é líder de um grupo, e a pessoa não quer vir para o ensaio, você está mandando a pessoa para os kits dos infernos ficar com Satanás, como está escrito aqui. Não funciona dessa forma. Você não é o pai desta pessoa. Aqui é um apóstolo, idoso, cheio de autoridade, sabendo com quem está falando. Então temos que ter muito cuidado para não pegar pedaço da Bíblia e usar como se fosse um texto, e quando é um pedaço sem entender, não é texto, é pretexto. E fica doutrinando de forma incorreta. Não é assim que funciona a Bíblia. A Bíblia tem que ser entendida pelo Espírito de Deus. Não é pegar um versículo, somar com outro, inventar uma história e sair por aí. Pá. Não. Não é assim que funciona. Então, veja bem. Paulo escreve no capítulo 5 e ele quer falar a respeito de um assunto muito importante, que é os pecados que levam a igreja a cair. A Bíblia diz que existem vários tipos de pecados. Existem os pecados que são para a morte. Existem os pecados que são na carne, que afetam a carne. Existem os pecados que não afetam diretamente a carne. Então, Paulo, ele está trabalhando aqui a palavra de Deus com pecados que contaminam outras pessoas e enfraquece a relação dentro de uma igreja. E ele toma como exemplo um caso que estava acontecendo na igreja. Mas ele não ficou encarcando nesse caso e não vamos ficar multiplicando palavras em cima de algo que aqui já está muito claro. Vamos trabalhar o centro do capítulo, que é a rejeição da prática pecaminosa no meio dos fiéis, porque tais práticas, elas contaminam os demais e enfraquecem a igreja, e o Espírito de Deus não opera no meio da igreja. E se não opera na igreja, não é nessas quatro paredes, porque quando você for para a sua casa, você é a igreja. Ele começa, meus irmãos, a trabalhar na igreja, dizendo que essa igreja cresceu tanto que ficou inchada. Inchou. Está cheia de ar. Está inchada. O que é inchada, igreja inchada? Irmãos inchados. São pessoas orgulhosas, cheias de orgulho, que não acham que precisam aprender mais nada. Já aprendeu tudo. Já é craque. Já está na oração. Já tem um mistério com Deus.
tem seu mistério com Deus. Não precisa ouvir nada, não precisa aprender nada, não precisa tomar nenhuma atitude, não precisa ouvir pastor, não precisa respeitar a palavra de pastor. O que ele disse eu concordo, o que ele disse depois eu não concordo, e eu vou escolher o que eu concordo e o que eu não concordo. Isso é gente inchada, cheia de ar. Está tão cheio que o dono do templo chega e não tem como entrar. Porque nossa vida é templo do Espírito de Deus. E ele vem e habita. Mas essas pessoas estão tão inchadas de si mesmo que não dá para entrar. Não dá para entrar. Porque está inchado. Está tão cheia de si que incharam. Entenderam o que é essa palavra inchar? Inchar é que você se encheu tanto de você, dos seus pensamentos, da sua própria doutrina que você inventou, que você foi preenchendo, de repente começou a... Pronto, está inchado. Não entra mais nada. E Deus quer entrar, o Espírito quer entrar, mas você está lá. Não tem espaço não, tem espaço para mais nada. Aqui quem manda sou eu que entendo. Isso eu não concordo, isso eu discordo, isso eu vou ver. A vida cristã não é assim não. A vida cristã é você se entregar a Deus e Ele domina você. E é Ele que domina você querendo, não querendo, gostando, não gostando, Ele domina. Também ninguém é obrigado não, minha gente. Na nossa igreja aqui, Assembleia de Deus, nós pregamos que a Bíblia está em primeiro lugar. Quem não quiser, não é obrigado. Não estamos preocupados em encher. Estamos preocupados em ir para o céu. O problema não era o pecado do rapaz. O problema maior não era o pecado do rapaz. O problema maior não era o pecado do rapaz. Porque pecado sempre vai existir aonde tem gente. Não é verdade? Aonde tem animal. Quem já criou passarinho? Levante a mão. Toda manhã, você tinha que fazer o quê? Ou de 2 em 2 dias. Qual a primeira coisa que você tinha que fazer? Trocar água, colocar comida e embaixo. Tirar o quê? Tirar o que ele produzia todo dia. Ele produzia várias coisas. O canto, a alegria, o balançar das asas. Mas também ele produzia por baixo um negocinho que tinha que limpar. Aonde tem passarinho, gaiola, pode olhar para baixo que está sujo. Aonde tem homem, vai ter sujeira. Mas o sangue de Jesus está aqui para purificar de todo o pecado. Então o problema não era, quando a gente lê, a gente fica impactado. Eita, o pastor vai pregar sobre esse rapaz. O impacto maior não é o pecado desse rapaz, que é um pecado duro. O impacto maior é a igreja inchada, participando e aceitando como natural qualquer pecado que acontecesse. Porque quando a igreja está vazia, não está inchada, ela está pronta para receber a palavra de Deus, a presença do Espírito de Deus, o Espírito, ele tem liberdade. Aonde há o Espírito, há liberdade. Mas eles estavam inchados. Não cabia mais nada dentro da igreja. Deus não podia entrar dentro da igreja, porque eles estavam inchados. Então Paulo, quando vê que eles estão inchados, quando vê que eles não tomam nenhuma atitude e aceitam, o Espírito fala, a Bíblia fala, Deus fala, o pastor fala, os mensageiros falam, mas ninguém toma atitude nenhuma, ninguém tem mudança nenhuma. As coisas erradas são normais, as coisas
mais erradas, parece que ficam entrando no seio da igreja e tudo fica por normal. Tudo é normal. Ficamos iguais aos de fora. Isso aí, meu irmão, é igreja inchada. E esse é o problema que Paulo chegou. Paulo não chegou com cinturão, não. Paulo chegou foi com a lâmina afiada, degolando. Não foi pisa, não, ele degolou. Ele veio para matar. Capítulo 5, ele é muito profundo, porque Paulo veio para matar. Veio para matar. Que não é o meu caso, porque eu não tenho essa autoridade de Paulo. Eu vou aconselhar, segundo a graça de Deus e a ajuda do Espírito. Mas Paulo aqui chega para matar, não é para recuperar. Ele disse que já passou o tempo, é para matar. É dura a palavra. Por isso que estou vos preparando para recebê-la. Igreja inchada, comunidade inchada, são aqueles que não tomam mais posição quando aparecem os pecados. Não, irmão, todo mundo, quem não peca? Não, não faça assim não. Não, quem vai se meter para a pessoa falar mal do outro? E eu vou me meter nisso nada, cada um que siga para o céu. Não é assim não que funciona. Então ele trouxe um exemplo. Um certo líder da igreja se aproveitou que o pai era viúvo, o pai se casou com outra mulher, e ele, bonitinho, fez uma sociedade nas costas do pai. Ficou se deitando com a mulher do pai. E todo mundo da igreja sabia. E começou a dizer, venha cá, vamos dar um nome aí que ninguém tem, Giringonça. Venha cá, irmão Giringonça. Vem aqui para o púlpito, sente aqui. Vem aqui, irmão Giringonça. Cante um louvor aqui no Ministério de Louvor. Vem aqui, irmão Giringonça, ajude aqui a comunicação. Vem aqui, irmão Giringonça, e dê uma palavra para as senhoras. Participe. Hoje você vai ser o pregador do ciclo de oração. Vem aqui, irmão Giringonça, trazer uma mensagem na oração matutina. Vem aqui, irmão Giringonça, cantar nos Levita e ir com a gente para Satuba. Vem aqui, irmão Giringonça, tirar a porta. Vem aqui, irmão Giringonça, ir com a gente para a construção da sub. Vem aqui dar uma palavra para os jovens. Ô, irmão Giringonça, BD das crianças, vem aqui ajudar a ficar ali enchendo as bolas. E tudo normal. Irmão Giringonça vinha. E todo mundo sabendo que de dia na igreja e de noite, quando o pai saía para a vigília, ele, baco. E ninguém diz nada. E ninguém faz nada. E ninguém toma autoridade. Então, quando o apóstolo soube disso, prestou não. De quem caiu a culpa em quem? Caiu a culpa na igreja. Vocês estão inchados. É que para nós, irmãos, dizer vocês estão inchados, vocês ficam sentados aí e nem sentem o que Paulo estava dizendo. Vocês querem sentir o que Paulo disse com a igreja? Eu vou dizer, mas preste bastante atenção. Eu quero deixar bem registrado que eu vou dar uma ideia do impacto que a igreja sentiu quando ele disse, vocês estão inchados. É que na nossa cultura não sentimos esse impacto. Mas agora eu vou usar umas palavras para vocês sentirem o impacto. Aí depois não diga que eu disse isso para a igreja, eu estou explicando. Paulo chegou e disse, vocês são tão prostitutos como eles. Vocês, homens, são um bando de cabra safado igual a eles. Vocês não merecem nem o que o gato faz. Sentiu o impacto agora? Não se levante não com raiva, eu só estou
dizendo que Paulo disse lá na hora. Viu? Vocês da liderança são os frouxos. E eu não vou dizer mais, porque senão vocês vão dar em mim. Mas é daí para frente. Vocês, mãe de família, vocês é daquelas igualzinhas que vendem as filhas para ganhar um dinheirinho. Aí chama os cabas para ficar em cima das filhas para ganhar um dinheirinho. Vocês são tudo isso. Vocês tudinho. Sentiu o impacto, irmãs? Gostou? Hein? Gostaram? Sentiram o impacto? É isso que é inchado. Então, Paulo não chega devagarzinho, não. Paulo não chega devagarzinho. Chega com muita força. Inchado é isso. Vocês são coniventes. Vocês são totalmente orgulhosos. Vocês não querem resolver o problema. Vocês são tudo coniventes. Vocês seguram a chave do quarto. Abre e fecha e fica na porta. E ainda fica dizendo, vai, vai, vai. Estou com sede. Espera aí, vou buscar água. Não sai agora, não. Preciso de um paninho para limpar o suor. Espera aí, que eu vou buscar o paninho da minha filha. Entenderam o que Paulo estava dizendo? Tudo conivente. Meu irmão, para mim, se eu não estivesse pregando e ouvisse isso, eu já estava pegando o beco aí pelo lado de fora. Mas foi assim que Paulo tratou a igreja. Dessa forma, pesada. Porque ele era o apóstolo, o pai. Então nós, irmãos, precisamos entender que a igreja inchada é aquela que não toma posição e fica, não, vem aqui, deixa esse menino aqui, eu cuido dele. Mas, rapaz, esse menino está fazendo isso. Não, mas eu cuido dele, venha cantar, venha isso. Não, não é assim, não. Mas, pastor, isso não é falta de amor? Não, meu querido. Quem ama, a Bíblia diz que quem ama, corrige. Mas quem quer corrigir para perder os adeptos? Você quer corrigir os adeptos de outra pessoa. Oi, fulano, vem cá. Olha, tá vendo aquele menino que sola lá no coral? Tá vendo aquele outro que é do evangelismo, braço direito de evangelismo e missões? Tá vendo aquele que é lá da banda? Oi, pá, 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 pá. E tá vendo aquele que anda com... Não, esse daí deixa que eu cuido. Não, isso aí eu entendo. Você não entende, não. Você não conhece a história dele, não. Eu conheço, aí é comigo. Deixa comigo que eu resolvo. É assim, não. Assim é bom demais. Quando é dos adeptos que me seguem, eu ajeito. Quando é dos outros, eu pá, 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 pá. Não, funciona assim não. Não funciona assim, igreja querida. Funciona da justiça para todos. E por que Paulo estava dizendo isso? Ele estava com perrengue? Não, ele estava explicando o princípio de Deus. Aqui, Paulo estava explicando o princípio de Deus. E ele traz uma ideia do fermento. Que um pouquinho de fermento, se fosse líquido, um pouquinho assim, ó. Preste atenção. Está vendo essa igreja deste tamanho, com teto, com tudo aqui? Um pouquinho assim, ó. Só esse pouquinho vai fermentar todo o chão. Subir pelas paredes, bater no teto, descer, entrar nas pedras que estão lá embaixo segurando essa estrutura, ir lá para a rua, subir no muro, e todas vão receber desse fermento. Você não entendeu, não? Eu vou te dizer de novo. Um pouquinho desse que eu vou pingar aqui agora, suponhamos que essa água aqui seja uma cor azul. Azul. Quando eu der um pinguinho assim, só um pinguinho, pronto, desse azulzinho aí que está embaixo vai tomar conta. Amanhã você vai passar aqui na igreja, ela está toda azul. Toda, do teto até os pombos que estão ali vão ficar azul. Por conta de um pouquinho. Esse é o princípio de Deus. Um pouquinho de fermento
leveda toda a massa. Esse é o princípio. Isso serve para você e para mim. Uma ideiazinha ruim vai levedando toda a massa. Uma ideia ruim vai levedando toda a massa. Mas serve para a comunidade. Uma ideia ruim, uma prática ruim, tolerada, vai levedando toda a massa. E o Espírito de Deus não trabalha com a massa velha. A Bíblia diz, não coloque remendo novo em pano velho, e nem coloque vinho novo em odres velhos, porque vai dar errado. Não coloque fermento. Aí Jesus está sentado e olha para os discípulos e diz, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Veja bem, irmão, aprenda isso hoje. É uma mensagem de Cristo. Acautelai-vos do fermento do fariseu. E os discípulos ficaram, oxe, o que ele está falando? Ele está falando do pão, é? Ele está falando o quê? Para a gente não botar fermento no pão, é? Ele está achando que o pão está ruim, é? Mas a gente comprou na padaria do Zé Bigode. Não compra mais não no Zé Bigode, rapaz, que esse pão Jesus está dizendo que deve estar azedo. E Jesus balança a cabeça e faz... se eu pudesse dar um cascudo em tudinho, agora eu dava. Eu estou dizendo, acautelai-vos da doutrina dos fariseus. Preste atenção, meu irmão. Não se desvie, não. Não cochile num ventinho fresco, não. Jesus estava dizendo que nós devemos acautelar, ou seja, afastar a doutrina dos fariseus. O fermento dos fariseus, uma ideia do fariseu pequena, vai tomando conta da cabeça de todo mundo e, de repente, aquela igreja cai. Pá! E não se levanta. E o que é que o fariseu tinha de doutrina? A doutrina dos fariseus é, eu falo tudo, mas não faço nada. Diga comigo, eu falo tudo, mas não faço nada. Essa era a doutrina. Sepulcros caiados, mentirosos, cheios de máscara, inventando conversa e queriam criar uma doutrina que favorecesse a eles. Ou seja, eram santos por fora, mas por dentro eram cheios de quê? De pecado, de prostituição, de mentira, de idolatria, de bebedice, de fuxico, de mexerico, de briga, de coisinhas ruins. Mas na hora de falar, meu irmão, se você visse um fariseu falando, você se convertia. Você dizia, eu quero participar, quanto é que paga por ano? Faça aí a minha ficha, me dê uma carteirinha. Agora, quando você via as práticas deles, a motivação deles era tudo podre. Então Jesus, ele disse, cuidado com os fariseus. Não pegue o jeito, o estilo, a doutrina deles e misture com a nossa. Porque um pouquinho de ensino errado, de prática errada, vai levedar todo o ensino. Veja bem como Jesus, ele é sincero. Veja bem, irmãos, preste atenção. Ele disse que a palavra dele, ele recebeu do Pai. Os ensinamentos que eu recebi do Pai, eu transmito. É a palavra da vida, é a palavra da verdade, é a palavra que transforma, é a palavra que tira o homem do pecado e leva para o céu. Mas, mesmo essa palavra e essa doutrina sendo tão poderosa, se entrar aí um pouquinho da doutrina dos fariseus, toda essa palavra poderosa, ela vai sendo fermentada e de repente ela não serve mais para nada. Você já parou para pensar nisso? Como é que pode, em vez dessa palavra, essa doutrina de Deus, ela
tomar conta do fermento, o fermento, mesmo pouquinho, vai tomando conta dela. Por que isso? Porque nós, seres humanos, somos fadados a caminhar sempre no pecado. Se tiver coisa boa e coisa ruim, em vez da gente caminhar na coisa boa e afastar a ruim, a tendência é a coisa ruim a gente ficar. E termina deixando a boa e continuando na ruim. É a nossa tendência. Então Jesus, ele pegou os discípulos e disse, vou falar uma coisa muito séria. É muito sério que eu vou ensinar para vocês. Eu não quero nem ensinar para o povo, só vou ensinar para vocês. Olha, presta atenção. Eu acho que eles achavam que Jesus ia dizer, o caminho do céu é atrás daquela moita. Entre nesse rio, dê um mergulho que vai encontrar um portal e vai sair lá no trono de Deus. Não. Tinha uma coisa muito importante enquanto eles estavam aqui na terra. Acautelai-vos do fermento do fariseu, das ideias de hipocrisia, de ser uma coisa por fora e ser outra por dentro, de falar uma coisa e fazer outra. Acautelai-vos, porque isso vai fazer com que vocês percam toda a espiritualidade. Não é que a palavra de Deus é mais fraca que o fermento dos fariseus. É que nós vamos dar mais preferência ao fermento do fariseu e afastar a palavra de Deus de nós. Isso é natural. E quem disse foi Jesus. Não foi eu não, foi Jesus. Diga que ele está mentindo. Então Paulo, na mesma posição de Jesus, no mesmo princípio de Deus, ele diz que devemos afastar o fermento velho, afastar as práticas velhas. E se alguém quer continuar com o fermento velho, tire ele logo do meio da massa, porque senão a massa toda vai levedar, vai ficar podre, vai ficar imprestável. É muito sério. E ele começa a dizer, nós temos uma referência para não ficarmos mais dependentes de massa velha, de fermento velho. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quem é Cristo? É o pão sem fermento. É o pão puro, é o pão santo, é o pão sem a presença do pecado terreno, porque em tudo foi tentado e em nada pecou. Então ele é um pão sem pecado. Eu sou um pão com pecado, você também, todo mundo, mas Jesus não. Por isso que ele foi a nossa Páscoa, porque a Páscoa tinha que comer pão sem fermento e ervas amargas. Jesus é o nosso pão sem fermento. Se ele é um modelo de pão sem fermento, não podemos admitir fermento na massa. Começaram a entender agora a gravidade? Por isso que agora eu vou chegar onde Paulo chegou. Paulo disse o seguinte, se esta pessoa não quer se converter, tire ele do meio da igreja e entregue a Satanás. Deixa o mundo cuidar dele, para ver se no sofrimento da carne ele reconhece Deus. Não estou entendendo, pastor. Vai entender agora. Isso é um ensino muito difícil. Mas o Espírito de Deus é o dono do ensino. Não sou eu. O que se está a ensinar aqui no capítulo 5 é o seguinte. Quando essa pessoa se apresentar com coisas erradas, vamos apertá-lo. Vamos chamar e dizer, isso está errado e você não canta mais aqui enquanto não se consertar. Isso é entregar. Isso é afastar. Isso é tirar do meio. Quando se tira do meio do corpo, ou ele está no corpo de Cristo, ou ele está no mundo. E quem domina o mundo? O mundo jaz nu.
É por isso que diz, entregar a Satanás é isso, não é levar para a porta do inferno, bater lá, bilingue, bilingue, seu Satanás está aí, tá, vem? Tem uma pessoa aqui para ele. Ó, é teu. Não. Na verdade meu filho, você está errado. Minha filha, isso não convém. Ah, mas eu quero continuar. Então, minha filha, isso vá fazer no mundo. Aqui no meio do conjunto, no meio da igreja, não. Vá fazer no mundo, aqui não. E aí, quando dissemos vá, ele está entregue lá. E quando ele chega lá, que perder essa proteção, vai apanhar, não vai apanhar? Vai sofrer, não vai sofrer? Para ver se conscientiza e volta-se para o Criador e seja salvo. Porque se continuar lá no meio da igreja com essas práticas e você deixando, duas coisas vão acontecer. Primeiro, ele vai levedar muita gente, contaminar. Segundo, ele vai um dia ser pego de surpresa pela hora da sua chegada, da sua ida, e vai em pecado. Aqui mas por dentro está na doutrina do fariseu. E quando Jesus pedir conta, Jesus não pede conta do de fora, Jesus pede conta no que está dentro. E o que é que está dentro? Se deitando com a madrasta do pai. O pai roncando e ele lá por debaixo da cama puxa ela e se deita embaixo da cama. Aqui na igreja, mas lá em casa, se deitando na cama do pai com a madrasta. Vai para o céu? Vai para o inferno. Então é melhor. Vem cá, meu filho. Aqui não, meu filho. Quer mudar não? Aqui não. A partir de hoje, não canta, não senta, nem faz nada. Vá para lá. Ou muda ou aqui não. Aí lá vai receber sua biboca, vai se acostumar com esse ninho, vai pegar a esposa de alguém que vai descobrir, e o caba vai botar uma peixeira desse tamanho atravessando da barriga até as costelas, vai ficar no hospital, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, e vai uma santa mulher de Deus e olha para ele e ele diz, eu sou crente. Tu é crente em nada, tu é um desmantelado que dormia assim, e assim, e assim, e assim. Ou aceite agora, vai para os quitos dos infernos. Eu aceito. Aí aceita e vai para o céu, como salvo pelo fogo. De outra sorte, ele está lá no bem bom. Eu vou falar agora no hebraico, ensinar para vocês, porque Deus me deu uma revelação de noite, mentiroso, safado, que de noite estava deitando com a mulher do pai. Deus me deu uma revelação e agora eu vou falar para vocês. E de repente, irmão, o coração para e ele cai no chão duro. Pum! Quem está esperando por ele? Quem está esperando por ele? Satanás. Venha, meu filho. Não, mas eu estava ensinando na igreja, mas meu filho, é só fermento. Seu lugar está guardadinho comigo. Você é um dos que eu disse assim, sai daí que aqui tem dono. Agora, Paulo ficou numa melhor, não foi? Você entendeu porque Paulo chegou com força? Porque ele mesmo assim ama a alma. Tem que chegar com força, meu irmão. Você não pode chegar em alguém que está deitando com a mulher do pai, com o marido da mãe, tu é uma pessoa tão boa. Se não fosse a tua safadeza, se cuida, rapaz. Tu é tão rapaz, cuidado. Jesus está vendo. Minha filha, você está inchada. Você está pior que ele. Paulo disse que inchada é isso. Você é pior que ele. Você é daquela que tira o cinto para ele fazer a coisa errada. Viu? Você que sabe do errado e passa a mão. Você é do que abre a porta e arruma a cama. E liga dizendo, fulana está aqui em casa, mas a gente está orando. E ela lá com outro homem. E ele lá com outra mulher. E você aqui, ó, coitando. Gente que não presta, inchada. Inchado. É isso que Paulo está dizendo. Aí eu pergunto, o capítulo 5 é cacetada no dito cujo ou em nós? Ou na igreja? É na igreja.
Vamos parar com o nosso inchado, meu irmão. A pessoa vem fuxicar para você e você, e é mesmo? E é mesmo? É mesmo? É mesmo? E é mesmo? Rapaz, bem que eu vi, bem que eu vi, bem que eu vi. Você está inchado. Você é pior do que ele. E depois ainda chega e diz, eu vi de fulano assim, assim e assim. Tenha vergonha. Aqui na igreja de Deus não, porque foi até hoje, viu? A partir de amanhã você vai ser entregue a Satanás. O Espírito de Deus vai cuidar de tirar esse fermento. Ou você tira hoje, ou é Ele que vai tirar. Porque na igreja de Deus, não. Na igreja de Deus não pode isso mais acontecer. E você diz, pastor, está pregando com muita força. Não, meu irmão, eu só vou ler o restinho para a gente chegar lá que já chegou na hora e está chovendo. Só o restinho que não dá para terminar. Só o restinho. O restinho para você aqui. Achar que sou eu, o restinho para você. Já por carta vos tenho escrito, versículo 9, que não vos associeis com os que se prostituem. Prostituem aqui é porneia. Porneia não é a prostituição só de homem com mulher, mulher com homem com mulher, bababá e bababá. Não é isso não. Prostituição aqui é todo tipo de pecado que atenta contra o seu noivo. Você não tem um noivo? Tem ou não tem um noivo? Quem é seu noivo? Quando você vai para outra coisa que ele não gosta, é prostituição. Mentira, fuxico, briga, intriga. Você está traindo o seu noivo. E você sabe o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Vou ler o restinho. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque senão você tem que sair do mundo. Em outras palavras, irmão, presta atenção no versículo 10. Deus não está dizendo para você não comer, deixar de comer com os de fora. Quando você estiver no seu trabalho, que o caba disser, eu já tive 300 mulheres e hoje estou com... Amanhã tem uma, hoje amanhã, depois outra, outra e outra. Com esse você sente, come e fale de Deus. Quando alguém disser, eu roubei o meu patrão, eu estou roubando. Com esse você sente, come e fale de Deus. Que ele é de fora. A Bíblia diz que não é essas pessoas que está falando. A Bíblia diz que não sente... Não viva, não dê cobertura, não faça arranjado para com aqueles que são de dentro. Continua lendo. Mas agora o 11 vos escrevi, que não vos associeis com aquele de que, vírgula. Diga comigo, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda com mais. É com os de dentro. Pirão é forte. Está aqui todos nós sofrendo, a gente tem tudo pecado, está tudo certo, Deus vai perdoando, a gente vai se levantando. Mas aquela pessoa continua a ficar naquela vidinha de fuxica, um leve trás, um negocinho, armando coisa. Meu irmão, a Bíblia diz, chame ele e diga, irmão, isso não é de Deus. Tá bom, aí continua, chame 2 testemunhas ou 3, irmão, isso não é de Deus. Aí continua, chama a igreja e faça o quê? Faça o quê com ele? Disciplina. Se afaste. Porque no nosso meio não dá. Falamos individualmente e não quis atender. Falou com 2 ou 3 testemunhas e não quis atender. Então agora a igreja vai se reunir e dizer, com essas práticas daquela porta para cá, não, é para lá. Aí a Bíblia chega e diz, e quando ele estiver lá se gabando que está numa vida melhor, que a gente é um bando de hipócrita sem amor, que não cuida da alma, nem coma com ele, nem coma um sanduíche, nem coma um pastel, nem coma a tanajura que ele assou.
É isso que a Bíblia está dizendo. Ficou bem claro, meus irmãos? Agora, chega no corredor, a fulana chega, chama você para um fuxico e você fica lá. É mesmo? E é, irmã? Eita, que coisa. Eita, meu Deus. Quando chamar, tenha vergonha na cara. Diga assim. E quando ela disser, oxe, que é isso? É o pastor que mandou. Vá falar com ele, que foi ele que mandou fazer isso com você. Sua fuxiqueira. Mas vai ficar com raiva de mim, pastor. É melhor ela ficar com raiva de você do que você ser uma enxada que vê as coisas e deixa passar. Também não estou mandando ninguém ficar por aí com lanterna, com bússola atrás de pecado de ninguém, não. Não é sua função, não. Eu estou dizendo que naquilo que vem para você, empurre para longe. Empurre para longe. Não fique com conversa no zap a noite toda, com conversa no zap. Não fique, não. Não, pastor, eu só estava ouvindo para mostrar para o senhor. Nem venha que você e ela vai ser disciplinada, você e ele. Os dois. Um porque é o devasso e você porque está dando cobertura. Ah, mas eu estava só dando corda para puxar segredo. Não, meu irmão, isso é coisa de fariseu. Acautelai-vos do fermento do fariseu. Agora, esse rapaz dentro da igreja, cantando no coral, cantando na banda, tocando na banda, cantando nos jovens, tirando oferta, sentando no púlpito, dirigindo o culto, pregando no evangelismo, indo para a viagem missionária, batendo na banda e não é tu não. Fique tranquilo. E todo mundo sabendo, e tudo boca-pio. Pode um negócio desse? Esse rapaz aqui, ó. Todo mundo sabendo que ele fazia essa armada aqui, que eu não quero nem mais falar. E ninguém dizia nada. E a igreja, todo culto, todo mundo alegre, fazendo festa. Era festa, mais festa, e tudo certo. E tudo certo. E todo mundo boca-pio. Não, meu irmão, isso não é para a igreja de Deus, não. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você é conivente, você é igual a ele. Eu vou repetir. Se você é conivente, você é igual a ele. Quer ser igual? Seja conivente. Quer ser igual? Participe, ajude a encobrir. Você é igual. Por isso que Paulo chegou e disse, estão tudo inchado, mas vamos desinchar. Vamos desinchar. Por isso que Jesus disse, vamos nascer de novo. Para que o Espírito entre num templo novo. Num templo novo. E você, meu irmão, que está sofrendo porque quer as coisas certas, se escandalizando, se entristecendo, vamos orar para que esses fermentos saiam do nosso meio. Você vem para a igreja, está tão santinho, está tão alegre, já está falando língua estranha, cantando. De repente, passa a figura na sua frente. E aí, meu filho, é para desmantelar qualquer juízo. Perder a espiritualidade e perder o contato. Então, você que está sofrendo, meu irmão, no meio de situações como esta, vamos orar para que Deus tire do nosso meio todo o fermento velho. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Tire de você o fermento velho. E deixe o fermento, deixe a massa sem fermento, que representa a pureza, a santidade de Jesus em nossa vida. Não quero que ninguém saia aqui pesquisando vida de ninguém. Mas quero que você seja um baluarte da verdade. Quando essas coisas acontecerem, você seja o primeiro a dizer, está errado, procura o pastor, isso não está correto, aqui você não prega, aqui você não canta, aqui você não faz nada. E procura o pastor, se conserte. Se você não procurar, vou te dar tantos dias. Eu e a comissão, nós vamos até o pastor. Porque não pode, meu irmão.
Eu participei de uma igreja que eu cheguei lá e o rapaz já tinha namorado umas 7 jovens. E agora essas jovens aprenderam que não devia com ele, já estavam com outros namorados, multiplicando as práticas que se achava na ideia que não estava casado e não era batizado, podia fazer o que quisesse, porque não era disciplinado, já que não era batizado. Então, de duas acontecia. Os jovens viviam no pecado e não queriam se batizar, porque se batizasse e fizesse o que fazia, aí iam ser disciplinados. O caso aqui não era o pecado contra Deus, não era o amor, não era trair Deus. O caso aqui é não ser disciplinado. Então vamos aproveitar enquanto não é batizado para fazer o que pode fazer. E isso começou com um só jovem que veio do mundo e começou a namorar com uma, 2 meses com uma semana com outra, 3 meses com outra, e bababá. E aí começou a despertar na juventude esse lado negro, esse lado ruim. Um pouquinho de fermento levedando toda a massa. E como é que a gente faz? A gente prepara uma tabica desse tamanho e na sexta-feira eu arrochei. Só faltei dizer o nome, mas não disse não. Mas disse que esse tipo de gente não vai prosperar aqui na igreja. Que história é essa de namorar uma semana e namorar com outro? Se deu ao respeito? Oxe, quem viu a cor do rapaz? Nunca mais foi para a igreja, porque estava interessado em criar um curralzinho, um oásis, para ficar ali. E aí tivemos que tratar dos jovens um por um, até que todo o fermento foi embora. Agora vá lá ficar, meu filho, você tem que se converter. Você tem que se converter, você tem que se converter. E eu alisando uma vez e ele desviando 3. Cada dia eu alisando uma vez e ele desviando 3. Que história é essa, rapaz? Que história é essa, igreja? A Bíblia diz que devemos notar o tal e repreendê-lo. E se não quer aceitar, afastar. Porque uma fuxiqueira arruína todo o grupo. Um avarento arruína todo o grupo. Um mentiroso, inventor de história, arruína todo o grupo. Não pode. Esse é o pirão do capítulo 5. Mas nós, igreja do Senhor, vamos defender nossa fé. E eu peço que vocês fiquem em pé e citem comigo um dos versículos que eu amo mais na Bíblia. Que eu amo mais, eu amo todos, mas eu amo esse muito mais. Diga comigo que São Judas, o livro preferido do pastor, meu, do vosso dirigente, que vosso pastor é o pastor Arisvaldo, mas vosso dirigente, o livro preferido, São Judas. E o versículo preferido é: devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.